Por que falar de isolamento social quando a gente está falando de pessoas que vivem com HIV é tão importante? Esse isolamento social que pode vir tanto do estigma e do preconceito que as pessoas que vivem com HIV como eu podem enfrentar, às vezes as perdas de pessoas e relações que elas vão vivenciar após o diagnóstico ou após contarem que tem o diagnóstico, ou um isolamento que pode vir simplesmente pelo medo de ser descoberto. Então, nesse vídeo, vamos entender e aprofundar um pouco na importância disso, aliando a nossa saúde mental. Vem comigo. Conforme eu vou falando, eu vou deixar para vocês aqui algumas imagens de títulos de artigos e onde encontrá-los, para que vocês, se quiserem aprofundar nesse assunto, possam fazer a leitura na íntegra. Mas, gente, quando a gente vivenciou o período da pandemia, por exemplo, em que todos nós, vivendo ou não com HIV, tivemos que nos isolar, o que a gente sentiu, né? O que as pessoas sentiram? Como foi tudo isso? Foi um grande divisor de águas na vida de muitas pessoas, né? Fobias começaram a aparecer, a saúde mental começou a dar sinais de alerta, depressão e ansiedade, né, foram vindo. As pessoas que vivem com HIV estão nesse constante alerta, sabe, nessa constante luta, porque a maioria delas não conta, né, não sai do armário, como eu gosto de falar, e naturalmente isso é totalmente compreensível, porque o preconceito e o estigma é muito grande até os dias de hoje. E por mais que já façam décadas e décadas da descoberta do HIV, de como tratar inclusive de forma simples, só com medicação que a gente toma, sem que a gente tenha a nossa imunidade afetada, sem que a gente nem transmita o vírus, né? Então, mesmo assim, o estigma e o preconceito ainda é uma longa jornada que a gente tem que fazer. Isso afeta nas relações dos pacientes que vivem nessa condição, né? Porque eles não têm suporte suficiente emocional para que eles possam se sentir seguros entre as suas relações na sociedade, suas relações familiares. Eu comecei falando da pandemia porque, para vocês notarem que se isolar não é benéfico para o ser humano, para nenhum. Principalmente para aqueles que podem já estar à margem da sociedade, né, e empurrados para essa margem à força, por histórias mal contadas, como é a história do HIV, é uma história mal contada, é uma história que as pessoas pararam de escutar e começaram a replicar a mesma história desde a década de 80. E agora a nossa geração, essa geração de ativistas, de pessoas como eu, que vem falar que tem HIV, que vive com HIV, eu já vivo há 8 anos com HIV, sou profissional da saúde, tenho uma formação onde eu sou enfermeira obstétrica, sou terapeuta em ginecologia natural, trabalho com saúde integrativa do ser humano, enfim. Tenho diversos acompanhamentos, inclusive online, para você que queira esse apoio aí no seu lado emocional também. É só você conferir na descrição aqui depois todos os serviços que tem para você não passar por tudo isso sozinho. Ou para você encaminhar para alguém que você ama e vive com HIV, vive nessa condição e precisa se fortalecer. Mas a questão é que se isolar não é benéfico, gente. Apesar de todo mundo precisar dos momentos de introspecção e de solitude, ela não pode ser uma regra da nossa vida. A gente precisa ter um porto seguro, ter pessoas em quem a gente confia para abrir as partes mais vulneráveis de nós. Poder falar abertamente sobre a integridade do que nós somos, né? Das sombras, das luzes, dos erros, dos acertos, sabe? Principalmente quando a gente fala de relacionamento afetivo, de querer caminhar junto com alguém, ou de poder contar com verdadeiros amigos, né? A gente precisa ter essa segurança. E a pessoa que vive com HIV e não tem essa oportunidade, ela é afetada de diversas formas. Alguns estudos mostram que as pessoas que vivem com HIV e estão isoladas, elas apresentam uma pior qualidade de vida, mais características, né, mais quadros depressivos, mais transtorno de ansiedade. Elas têm, inclusive, uma resposta imunológica prejudicada, ou seja, tudo que ela precisa para viver bem com HIV é se sentir também amparada e acolhida, né? Esse estigma e o preconceito sobre esse vírus é o que continua matando essa população. Vou citar para vocês aqui alguns dados que a gente tem sobre o papel do estigma no isolamento. No Brasil, algumas pesquisas mostram que mais da metade das pessoas com HIV já sofreu algum tipo de discriminação.
53% relatam discriminação ao longo da vida, 35% inclusive dentro da própria família, 13% experienciam tratamento discriminatório em serviços de saúde, né? Então, a gente pode dizer que isso contribui diretamente para o isolamento, porque ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser excluído. Para muitas pessoas é muito mais fácil esconder do que eu devolver o constrangimento, que é algo que eu estou aprendendo muito em 2026, a devolver o constrangimento. E por já ter falado abertamente, publicamente que vive com HIV, a princípio eu sempre tento educar. Mas se a pessoa não quer ser educada e quer se manter num posicionamento discriminatório ou estigmatizante, aí essa pessoa vai receber de mim de volta o desconforto de mostrar para ela o quão pouco ela sabe sobre um vírus e que ela deveria saber, porque hoje a gente tem internet, tem muita informação e passou da hora das pessoas se responsabilizarem também pela falta de informação delas. Mas a questão é que eu entendo que não é todo mundo assim, foi uma jornada longa, quanto mais tempo você vive com o HIV, mais ferramentas você vai encontrando para viver melhor, viver com mais empoderamento, viver com autoestima, viver com saúde, ou seja, viver bem. Não limitar a sua vida em torno só desse diagnóstico. Eu abri um Instagram recente e se você ainda não me segue lá, hivivendo.com/carolmevier. E eu trago muitas partes de mim integradas ao querer transmitir a mesma mensagem que vão ter que me engolir, eu existo. Mas é também assim, eu quero te ensinar mais, sabe? Eu não sou diferente, não sou um bicho de 7 cabeças, porque vivo com HIV. Não necessariamente eu e a minha história é igual a de outra pessoa que tem HIV. Cada ser é único, cada pessoa tem um cenário, uma história. HIV não tem mais cara, não tem mais classe social, ela não escolhe. Na verdade, acreditar nisso prejudica as pessoas num âmbito geral, a população geral, porque quando você está se sentindo protegido, quando na verdade você não está, aí que está o problema. Você tem que entender que o vírus do HIV, ele está presente na nossa sociedade. No Brasil são mais de 1 milhão de pessoas vivendo nessa condição, no mundo mais de 30 milhões, ou seja, não é difícil você estar andando pela rua e a pessoa que está passando do outro lado tem HIV, que inclusive não se transmite no ar, não se transmite num aperto de mão, não se transmite num beijo. Se transmite de formas bem específicas e só se transmite para quem não está tratando, né? Que é outro fato muito importante. Então a gente precisa propagar essas ideias e o Instagram que eu criei tem muito esse intuito. Lá também tem curso HIV Vivendo. Eu tenho um vídeo aqui explicando melhor sobre o curso, inclusive, se você quiser entender como mas vale muito a pena, independente de quando você descobriu o seu diagnóstico. Eu achava que quando eu fiz o curso, que era só para as pessoas que estavam recebendo o diagnóstico recentemente, né, 1 ano, 2 anos, mas eu vejo que há muitas pessoas que vivem com o vírus há mais de uma década e ainda não conseguem lidar e acolher de forma, sabe, amorosa, de ver aquela dor cicatrizada. Então, no curso eu vou falar de coisas práticas, dos primeiros passos, de como melhorar a sua adesão ao tratamento, mas de outras práticas e buscas que você deve ter para que o seu foco não se limite somente ao seu diagnóstico. A sua vida é muito mais além do que viver com HIV, eu tenho certeza. Isolamento não é apenas sobre estar sozinho, é sobre se sentir sozinho, né? Então, mesmo que você tenha pessoas que saibam do seu diagnóstico, mas elas te julgam, de alguma forma elas fazem aumentar aquele sentimento de culpa, de que você falhou em algo, ou de que se você tivesse quietinho em casa rezando com mais Deus no seu coração, aquilo não teria acontecido, enfim. Todos esses tipos de falácias absurdas que a gente pode vir a escutar indiretamente ou diretamente são extremamente abusivas para a nossa saúde mental. E nós, pessoas que vivemos com HIV, não podemos permitir que isso continue, sabe? Não só por nós, como até mesmo pensando no futuro, em gerações futuras. Nós temos que ser esse marco que vai dar um basta e falar: acabou com essa palhaçada, sabe? Discriminação e estigma. A gente vai educar vocês nem que for na marra, né? Esses dias eu estava pensando que o meu sonho, ainda vou escrever esse projeto por aí, enfim, mas que houvessem passeatas, assim como a passeata gay, né, dos LGBTQIA+, e outras coisas que eu não sei, todas,
mas eles conquistaram esse direito de, apesar de até hoje ainda ter muito preconceito e discriminação com esse público, com essa minoria, eles conseguem fazer suas passeatas e irem, enfim. E eu imagino um dia em que as pessoas que vivem com HIV, né, assim, um vestido de jaleco, vários profissionais da saúde que vivem com HIV, porque eu não sou a única, profissionais de várias áreas, bombeiros, professor, bancário, todo mundo com seus uniformes, ou ir, sei lá, representando a sua profissão de certa forma, ou irem como fadas, como princesas, como o que bem quiserem, mas que a gente possa ir livre, caminhar de um ponto a outro, dizendo, com cartazes assim, colocando, elucidando mesmo, informações importantes, né, do tipo, olha o tanto que nós somos, olha, nós estamos aqui. E isso pudesse ser uma passeata assim mundial, sabe? Tipo o dia 1º de dezembro, né? Que é o Dia Internacional da Luta contra HIV/AIDS, enfim, seria um sonho. Mas isso a gente chega depois, vamos aos poucos construindo aqui esse fortalecimento emocional, né? E o rompimento de todo esse estigma. Como pessoas minimamente esclarecidas sabem, o isolamento ele é muito prejudicial, né? Ninguém merece passar por dor sozinho, por um momento de que ela precisa, na verdade, conversar, tirar dúvidas, ela vai buscar compreender, né? É normal a gente fazer o questionamento, principalmente no início, por que eu, por que comigo? E muitos não conseguem ultrapassar essa parte, inclusive várias pessoas que vivem com HIV têm, né, ou já tiveram ideação para prejudicar a própria vida. E se você não tem com quem falar, isso se torna ainda mais possível e perigoso. Eu digo pra você que tá aí do outro lado e que por acaso venha pensar em coisas desse tipo, pra você me seguir, porque eu não romantizo a minha vida. A minha vida tem vários problemas, mas não é o HIV o centro delas. Gente, é mais difícil, eu sempre brinco, é mais difícil ser pobre que ter HIV. E claro, é difícil também ser um pobre com HIV, né? Porque aí você dificulta, né? É uma cascata nesse planeta, né? Mais sobrecarga para você lidar. Mas o lance é que há diversos problemas. Para mim, que sou mulher, tem o patriarcado, né? Tem o capitalismo, tem coisas gigantes para eu lidar, além do preconceito e do estigma relacionado ao HIV, sabe? Então, problemas existem, mas a vida também, o lado bom existe. Existe muitos sonhos para conquistar, muitas relações para você ter, muitas trocas gostosas, prazerosas, tanto de amizade quanto afetivas ainda, que você vai continuar vivendo. Viagens de lugares novos que você pode conhecer, que seus olhos, você pode dar honra para os seus olhos de poderem enxergar. Agora eu tô olhando aqui o céu da Espanha, tá frio pra caramba, tá um solzinho, mas tá muito frio. Dá até pra ver a fumaça, ó. Eu acho que dá. Né, saindo. E é isso, eu tô aqui hoje, tem um pouquinho de neve no telhado, porque ontem deu uma nevadinha de leve. É tudo tão emocionante, viver é bom, continua aí, sabe? Vai buscando essa rede. E se você não tiver ninguém, a partir de hoje você tem uma pessoa que sou eu, tô aqui. Esse canal tá aqui pra você, meu Instagram tá lá pra você. Tem curso, tem grupo no Telegram pra você, né? Eu tô querendo muito que as pessoas entendam a importância de aderir e de estar se relacionando com outras pessoas que vivem com HIV, pra gente poder conversar desconstruidamente sobre as coisas, mais abertamente, ter conselhos sem julgamento, falar sobre outras coisas, inclusive, que não necessariamente o HIV. Para participar desse grupo do Telegram, também clica aqui na descrição, tem um valor bem simbólico por mês mesmo, que eu tenho certeza que você gasta com vários nadas aí na sua casa e vai te fazer muito bem você participar ainda, porque é um momento histórico do início dessa construção comigo. Então vem, que eu estou esperando ansiosamente, inclusive eu mando bom dia e boa noite no grupo direto, mesmo sem ter ninguém, sabe? Porque eu sei que uma hora eu já quero criar o hábito, porque eu sei que vocês, as pessoas certas, vão chegar para estar lá comigo, pra gente poder partilhar mais sobre o nosso dia, pra gente lembrar um ao outro de tomar um remedinho, né? Pra gente ser um grupinho de amigos soropositivos. É importante lembrar que o apoio social, né, seja de amigos, de rede, de família, ela serve como amortecedor para todos esses danos emocionais que viver com HIV pode trazer. Então, quando a pessoa tem apoio, por mais que às vezes ela leve ali uma pedrejadinha ou outra, né, porque é isso, a discriminação está presente na sociedade, ela tem um grupo em que depois ela pode ser acolhida, abraçada e escutada, né, por menor que seja.
e quer ela seja presencial ou online também, né, como grupo, como curso que eu falei, como essa comunidade que tem nascido por aqui. Então é importante a gente buscar esses meios para a gente não se isolar. Também é importante que cada ser humano desenvolva dentro de si aspectos como a adaptação, a resiliência, né, que são formas da gente aceitar aquilo que a gente não pode mudar e fazer o melhor, né, tentar fazer uma limonada, uma caipirinha daqueles limões que a vida deu. Então eu falo, às vezes na vida a gente tem que continuar andando, às vezes a gente vai meio capenga, mancando, arrastando a perna. Já teve vezes na minha jornada que eu fui me rastejando assim, sabe? Igual quando você tá na guerra. Teve muitas vezes. Mas eu raramente paro por muito tempo, né? A gente não pode parar, a gente não pode desistir. E se você nunca se der por vencido ou por vencida, você nunca vai perder. Para você lidar melhor com esse isolamento, então, busque apoio presencial, online, conforme os que eu já falei para vocês e os outros que vocês também forem tendo a oportunidade de vivenciar nas suas próprias vidas, né? Busque expressar e não esconder sentimentos de tristeza, de medo. Eu sempre falo muito da expressão artística e uma das que eu mais gosto é a escrita. Então faz um diário seu sobre o que você sente, o que você está passando aí. Quem sabe no futuro isso vire livro também. Inclusive, eu estou escrevendo um livro também, o H Vivendo, vou deixar aqui para vocês. Em 2026, agora eu espero muito que ele seja lançado. Eu ainda preciso de algum certo apoio, né, do universo, da vida, de vocês. Mas já está sendo planejado, onde eu vou contar a história da minha primeira gestação, da segunda, que é a que eu pretendo vivenciar ainda. Vamos ver se realmente acontecerá. Eu ainda não estou grávida, mas eu quero mostrar como foi toda essa jornada para vencer o estigma, para ter essa coragem de falar, de me abrir, e o que mudou na minha vida depois de contar, que sinceramente foi um fardo a menos assim nas minhas costas, no meu coração. Eu tô achando incrível, porque liberdade para mim é fundamental e a palavra realmente foi libertador. É importante também que, para evitar esse isolamento, você cultive pequenas ações diárias, né? No curso eu ensino muito sobre algumas práticas, mas, enfim, busque aquela que fizer mais sentido para você, hobbies, sabe? Outros tipos de envolvimento social, para que a sua vida não gire somente em torno desta questão. Busque apoio profissional, inclusive psicológico. Eu ofereço um acompanhamento terapêutico para as pessoas. É uma terapia holística, integrativa, onde eu tenho um protocolo criado há muitos anos, que é o protocolo REC, que é Reeducação, Ervas e Conexão. Então, com esses 3 pilares, eu vou ajudar você a encarar melhor a solidão, o isolamento, a dificuldade de aderir ao seu tratamento. E se eu achar que você tem alguma necessidade mais aprofundada, eu vou ser a primeira de falar, olha, busca um psicólogo, busca um psiquiatra, né? Se isso aqui não resolveu, você está precisando de uma ajuda ainda mais profissional. Você também pode associar um cuidado psicológico ou psiquiátrico com a terapia mais integrativa que eu ofereço. São coisas diferentes, tá? É importante você contar com o máximo de profissionais capacitados para cuidar de você, não passar por isso sozinho. O isolamento, além de atrapalhar essa parte física, né, que a gente falou, da imunidade, de saúde mental, depressão, ansiedade, ainda pode atrapalhar as pessoas que vivem com HIV a terem motivação suficiente para aderir adequadamente ao seu tratamento. E o ponto crucial no tratamento do HIV é tomar medicação antirretroviral. Ela não é tudo, tá? Apesar de muitos estarem batendo nessa tecla, toma o remédio todo dia e siga uma vida normal. Mas não é bem simples assim. Tomar o remédio todo dia é o primeiro passo. É o primeiro passo para você viver, para você ter direito à vida. E aí, com a vida, você vai fazer outras coisas, mas você precisa buscar também essas outras coisas, essa qualidade de vida. Porque, gente, não importa só estar vivo. Importa como você está vivendo, como você está passando os seus dias. Então, se você vive com HIV, como eu, e você se sente isolado, se sente muitas vezes solitário em algo que angustia seu coração, que tem prejudicado a sua saúde emocional de alguma forma, junte-se a mim, junte-se a nós, junte-se a essa comunidade, né? Se inscreva no curso HIV Vivendo, adentre o nosso grupo também online do Telegram e vamos transitar nessa jornada juntos. Beijo de luz da lua e te vejo no próximo vídeo.